Hoje é dia de conferir o meu saldo do mês de fevereiro. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje a gente vai falar sobre os 4 livros e meio ali que eu li no mês de fevereiro. Foi um mês muito positivo, eu achei que eu não ia ler tantos livros assim. Pode ser que para alguns seja poucos livros, mas para mim foi bastante. Se levar em consideração, então, janeiro foi muito bom. Em janeiro eu consegui ler só um livro. Eu sei, isso é uma piada, né? A gente tem o vídeo da TBR de janeiro, mas enfim, aquilo ali vai ficar como uma experiência pra vocês, tá bom? Como uma indicação, é um vídeo de indicação, gente, não é um vídeo de TBR. Eu comecei com uma duologia e foi a duologia que se tornou meu primeiro 5 estrelas desse ano. E foi uma duologia muito positiva. Eu tô falando de O Rei Pastor, que é uma fantasia gótica, uma fantasia sombria. Não estava nos meus planos começar o segundo livro nesse mês. Eu tinha o planejamento de começar o primeiro livro nesse mês. Na realidade, no mês passado, né? Daí não rolou, como vocês já sabem, que todos os vídeos eu falo sobre isso, porque eu fiquei muito traumatizada. E aí, rolou agora em fevereiro. Só que eu fiquei, gente, tão viciada. E assim, já é uma dica pra vocês, tá? Se vocês forem começar uma janela sombria, tentem já ter 2 coroas retorcidas. Porque na hora que vocês terminar, vocês vão querer tanto, vocês vão ficar tão ansioso pra ler o segundo livro que vocês precisam ter. E foi o que aconteceu comigo. E eu devorei os 2 livros, foi muito bom. Meu garganta tá raspando um pouquinho. Então hoje talvez seja um pouco difícil pra conseguir conversar com vocês, ainda mais que eu falo alto, e aí força mais ainda. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a história. A narrativa se passa no misterioso reino de Blunder. Esse reino ele é amaldiçoado por uma entidade ali, a Alma do Bosque. Essa Alma do Bosque, muitos anos atrás, ela trouxe a bruma, que é como se fosse uma espécie de névoa que paira por Blunder e cada vez mais avança sobre o seu território. Os humanos que entram em contato com essa bruma, com essa névoa, eles acabam adquirindo a febre e com a febre eles acabam desenvolvendo poderes mágicos, eles acabam desenvolvendo habilidades mágicas. O ponto é que nesse universo, a magia, ela precisa de equilíbrio. Então, para você ter poderes mágicos, você precisa dar algo em troca. Então, essas pessoas que acabam desenvolvendo a febre, eventualmente eles acabam degenerando. A única forma de praticar magia, aparentemente sem muita consequência ou uma consequência não tão grave assim, apesar de ter consequências, é pelas cartas da providência. As cartas da providência são um baralho com 12 tipos de cartas diferentes e cada carta te dá uma habilidade mágica diferente. Bom, e nesse reino, qualquer outro tipo de magia é considerado proibido. E as pessoas que são tocadas pela bruma, que são os infectados, como eles chamam, que desenvolvem a magia, eles são caçados e mortos pelo rei, né? Pelo reinado que tem ali. E aí o ponto é que existe uma lenda dentro desse reino. Se eles acharem as 12 cartas da providência e unirem, completarem esse baralho, eles vão conseguir acabar com a bruma e, consequentemente, acabar com essa maldição aí que paira sobre Blunder. E aí nós vamos acompanhar a história da Elspeth. Elspeth contraiu a febre quando ela tinha 11 anos e desde então ela vive ali na tentativa de esconder isso de todo mundo para que ela consiga sobreviver, mas além disso ela ainda tem um segredo maior. Ela tem o pesadelo, que é um ser sombrio, misterioso, que vive na cabeça dela, que coexiste junto com ela. Esse pesadelo é como se fosse uma segunda consciência, ele fica ali sussurrando os pensamentos dele meio enigmáticos, meio assombrados, e a gente meio que tenta entender se ele é uma assombração ou se ele é um amigo, porque ele vive ali aquela dualidade entre assombrá-la, mas também protegê-la.
E bom, a história mesmo vai desenvolver quando a Elspeth, ela tá ali tentando se esconder, tentando continuar sem ser vista por ninguém, mas ela vai acabar dando de frente com o Ravin. Ravin é o capitão dos corcéis, que é a guarda real do rei. No desenrolar de conversas ali, a Elspeth vai perceber que o Ravin tá atrás das cartas da Providência, ele quer unir o baralho. Mas diferente do que ela pensa inicialmente, ele não quer unir pro rei. Ele tem objetivos muito mais egoístas aí. E a Elspeth vai acabar se identificando aí com essa motivação dele e vai entrar nessa jornada junto com ele, porque ela tem a intenção de acabar com o pesadelo na cabeça dela. Porque o pesadelo parece cada vez mais estar ficando mais forte. Então ela tá meio que correndo ali contra o tempo. Bom, essa é a premissa. Isso daqui é um cisco perto de toda a complexidade que é essa história. Diferente do que muitas pessoas pensam e acham, isso não é uma romantasia, é uma fantasia, tá? Porque existe sim elementos românticos, mas não é o centro da história, tá? O foco da história vai estar em cima do reino de Blunder. E isso foi uma coisa super positiva pra mim. A autora soube equilibrar muito bem um desenvolvimento romântico, mas também um universo fantasioso. O meu personagem preferido aqui segue sendo o Pesadelo. Ele é um personagem multifacetado, então a gente vai ter constantemente camadas pra ser tirada dele ali. E ele tem ali uma personalidade meio ácida, meio sarcástica ali, num estilo anti-herói, que é o tipo de personalidade preferida pra mim. Mas enfim, não vou ficar falando muito dessa duologia aqui, porque vai sair um vídeo no canal, ou já saiu um vídeo no canal, eu não sei, porque eu não sei qual a ordem que vai sair, mas de qualquer forma vai ter um vídeo falando só dessa duologia pra vocês, sem spoiler. Fica de olho aí, entra no canal pra vocês não perderem nada, tá bom? Bom, terminando essa duologia, eu tentei começar Despertar da Lua Caída, que se vocês me assistem, vocês sabem que eu tava ali com as minhas reservas em relação a essa história, mas eu decidi dar uma chance porque eu achei que faria sentido. E foi uma péssima escolha. Eu acabei interrompendo essa leitura no meio, tá? Então eu tô contando pra vocês, mas eu não conto ela como uma leitura de fevereiro, porque eu interrompi bem no comecinho, assim, bem nas primeiras páginas, eu acho que eu não cheguei nem 10%. Quando eu comecei a ler nos primeiros capítulos, eu não entendi nada. Eu não entendi bolufas, eu não entendi o ambiente que ela tava. Não é que eu não entendi a história, porque eu sei que a história não é assim, né? A gente demora um pouquinho pra pegar a história, mas eu não entendi onde ela tava, porque simplesmente a ambientação é muito bagunçada. Pra vocês terem uma noção, normalmente eu conto as histórias pro meu marido. Toda vez que eu tô lendo alguma coisa, tadinho, eu tenho até dó dele. Porque eu fico falando todas as histórias pra ele. E eu não consegui contar essa história pra ele, eu não consegui contar o que tava ali. Porque simplesmente eu não tinha entendido. E isso foi... Nossa, isso foi tão broxante. Enfim, não sei se era porque eu não estava no clima ou se é porque realmente não foi muito bem construído, mas de qualquer forma não estava rolando a leitura. Provavelmente eu ia ter ali uma ressaca, então eu optei por abandonar ele e pegar um livro de cura-ressaca, que eu achei que seria uma opção, uma jogada melhor, e guardar esse livro aí para uma época em que eu não tivesse tão mal com ele. E aí foi quando eu passei para Toda Para Mim, da Lila Sage, e esse livro eu finalizei. Esse livro é publicado pela editora Paralela e faz parte da série Rebel Blue, junto com mais outros 3 livros. O segundo já saiu no Brasil também, que é Toda Para Mim, e o terceiro tá prometido para o segundo semestre de 2025. Bom, então aqui nós vamos acompanhar a história da Amy. A Amy é uma amazona que cresceu na fazenda Rebel Blue, junto com seus 2 irmãos mais velhos, mas quando ela ficou mais velha, ela acabou se mudando para fazer parte das competições que ela faz ali, que agora eu não lembro se é de 3 tambores ou alguma outra, mas enfim. Mas infelizmente ela vai acabar sofrendo um acidente, ela vai desenvolver um trauma muito forte e ela vai decidir voltar para essa cidadezinha natal dela, para voltar pro rancho.
Aí ela vai acabar trombando com o melhor amigo do irmão dela, que é o Luke. O Luke é dono de um bar ali. Quando eles eram crianças, eles não se gostavam muito, mas agora que ela cresceu, agora que o Luke cresceu e ela vai voltar, o Luke vai ver ela e ele vai acabar se encantando, mas ele também vai perceber que ela tá com alguns traumas ali. O Luke também é professor de equitação, além de ser dono de um bar, ele é professor de equitação. Ele vai tentar ajudar ela a superar esses traumas que ela tem agora. Bom, gente, aí vocês já sabem, né? Vão começar a passar muito tempo junto, vão se apaixonar e tudo mais. Águas vão rolar, porque aí a gente vai ter o irmão dela, que é o melhor amigo. Enfim, eu fui pra essa leitura com uma expectativa bem alta. E não é que esse livro me decepcionou, porque ele não me decepcionou, mas ao mesmo tempo ele não me surpreendeu. Eu acho que o principal ponto aqui é que eu esperava mais uma ambientação de uma vida rural ali, de uma vida de cowboy, coisas relacionadas à vida na fazenda, e a gente não tem, né? A gente tem uma história que é completamente focada 100% no romance, com pouquíssimos elementos aqui e ali sobre a vida no campo. Então, assim, a ambientação, ela é bem inexistente, eu diria. Não é inexistente, porque ainda tem algumas coisinhas aqui e ali, mas é bem pouco. E o romance é o que brilha ali. A escrita, no geral, ela é bem simples. Tem alguns temas atuais ali, como TDAH, mas o foco tá mais 80% no romance e 20% na ambientação. E é uma coisa que eu acabei sentindo falta, sabe? Eu esperava ter mais ambientação. Apesar disso, é um livro bom. A minha nota foi 3.5. Eu acho que não poderia ser menos que isso, porque não faria sentido. Mas também não poderia ser mais, porque eu acho que mesmo sendo um livro voltado para o romance, mesmo sendo um livro que a gente espera encontrar romance, eu acho que ainda assim, por ser uma ambientação mais diferenciada do que a gente tem no nosso cotidiano, falo nós réis mortais da cidade, né? A gente espera encontrar um pouco mais da temática que ela estava tentando propor ali. Então, por conta disso, a minha nota acabou sendo 3,5. Mas eu acho uma nota boa, tá? Pra mim é uma nota boa. Não é o livro da minha vida, mas vale sim a pena você ler, principalmente se você estiver na ressaca, porque ele com certeza é aquele livrinho cura ressaca. Bom, e aí nós chegamos na minha última leitura do mês de fevereiro. Completa, né? Porque depois dela ainda teve mais uma, mas eu não completei. Que é Caçador Sem Coração, da Kristin Scarelli. Esse também é uma duologia. O segundo é Rebel Witch. E ele já foi lançado agora no começo de fevereiro, se eu não me engano. Mas eu não sei, eu não lembro agora se ele já tem data de lançamento de tradução para o português. Esse era um livro que eu tava enrolando pra começar a ler, porque o plot já bem gasto de caçador de bruxa com uma bruxa não tava me estimulando tanto ali, então eu tava colocando vários outros na frente ali, mas eu vi a capa ali, tava no meu Kindle, porque eu não tenho físico ainda, eu li ele no Kindle, falei, ok, vou dar uma chance. E cara, ainda bem que eu dei uma chance. Eu acabei devorando esse livro num final de semana só. Eu passei basicamente o final de semana inteiro lendo ele. E eu não vejo a hora de ler o segundo. Inclusive, eu acho que eu já vou atropelar vários livros que estavam na frente aí pra ler o segundo. Bom, essa aqui é uma história de época. A gente vai acompanhar... Como é o nome dela? Como é o nome dela? Rooney. E ele? Gideon. Rooney e Gideon. Então essa é uma história de época. A gente vai acompanhar a Rooney. A Rooney é uma bruxa. Onde ela vivia, que parece que é uma ilha, antigamente foi um reinado das bruxas, mas elas acabaram sendo derrubadas e mortas, e um novo reinado surgiu ali. Não é bem um reinado, mas é um reinado, sabe? Enfim, que são totalmente contra as bruxas, e eles passaram a caçar as bruxas e matar elas. E a Rooney, depois de ter passado por algumas situações na sua vida ali, ela faz uma promessa pra ela mesma que ela vai ajudar todas as bruxas a fugir daquele local. Então, de dia ela finge ali ser uma socialite, mas de noite ela acaba se transformando na Mariposa Escarlate.
que é uma simbologia ali para representar a bruxa que ajuda outras bruxas a fugirem. E junto com a história da Rooney, a gente vai acompanhar a história do Gideon. Gideon é um clássico caçador de bruxa que teve um passado muito complicado com uma bruxa e por conta disso ele tem ódio, coloca todo mundo na mesma bagagem e fala: vou jogar tudo fora, quero que todo mundo queime. E ele acaba desconfiando da Rooney e ele vai tentar se aproximar dela para que ele consiga descobrir mais informações aí, enquanto a Rooney também se aproxima dele porque ela quer informações táticas para conseguir retirar as bruxas dos cativeiros dela ali quando elas forem presas. Conclusão, a gente vai ter uma história romântica se desenrolando ali com enemies to lovers, porque eles de fato se odeiam no começo e depois eles vão começar a entender os lados positivos e quando as máscaras dos dois começarem a cair. Bom, gente, essa é uma história que poderia ser só mais uma história de um caçador com uma bruxa, mas o mais interessante dentro disso tudo é que a Kristen, ela consegue fazer o extraordinário com o medíocre, porque ela pega esse universo que era uma história bem clichê, plot bem gasto, e ela constrói um universo em cima disso muito detalhado, com muita política, com pontinhos super fechadinhos ali. Além dessa história romântica que é o centro, a gente ainda vai ter todo um desenvolvimento político ali, que vai envolver muita moralidade, que vai envolver muito a gente pensando a todo momento o que é certo ou errado, sabe? Isso é todo a graça que existe dentro dessa história. Não é só um romance, é uma escrita muito crítica, sabe? E assim, sinceramente, eu gostei muito da leitura. Eu acho que entrega muito mais do que promete. Pela sinopse, você não tem noção que você vai ter tudo isso, mas eu acho que ele é muito satisfatório de ler e é também uma leitura pra você devorar, sabe? Tem alguns pequenos pontos ali que eu achei um pouco problemáticos e por isso eu acabei não dando 5 estrelas, mas eu também não vou ficar entrando muito a fundo, porque eu também pretendo fazer um veredito só dessa duologia aqui no canal, então aguardem. Mas a minha nota final pra ele acabou sendo 4.5. Tem uns pequenos detalhes que me impediu de dar 5, só isso. Mas é realmente, assim, muito boa mesmo. Eu super indico pra vocês. Bom, e aí, gente, eu entro no meu último livro do mês, que acabou sendo o meio, o 4 livros e meio aí, que é A Lives and Wells, da Bailey Hanna. Esse livro também é de cowboy. Aqui a gente vai acompanhar a história da Cecily. Cecily é uma mulher que vive um relacionamento abusivo e depois de alguns acontecimentos ali com o marido dela, ela vai acabar fugindo e ela foge pro rancho porque uma das mulheres que trabalha nesse rancho é amiga dela e aí essa mulher ofereceu pra ela um trabalho e a Cecily decide aceitar. Chegando lá, ela vai conhecer o Austin. O Austin é o dono do rancho Wells. De primeira, ele não quer que a Cecily fique ali, porque de primeiro momento ele já se sente muito atraído por ela e ele acha que ela vai acabar sendo um problema, porque ele tem um pouquinho de trauma aí com mulheres da cidade. Mas depois de um tempo, ele vai acabar se aproximando dela, porque o sentimento que ele tem é meio que inevitável e eles vão desenvolver uma afetividade amorosa aí. Enfim, é um livro que eu não dava nada e me surpreendeu muito. Tem muito hot, sim, muito. Inclusive, não sei se tinha tanta necessidade de ter tanto hot assim, mas o crescimento da relação afetiva dos dois é muito legal de acompanhar, porque é realmente duas pessoas se conhecendo, sabe? Se conhecendo, se testando, tentando lidar com os próprios traumas, tentando consertar uma ferida aqui e ali um do outro. Além disso, a ambientação me surpreendeu demais, porque aqui a gente vai ter tantas cenas de rancho mesmo, sabe? Eles fazem a marcação dos bezerros, eles dão vacina nos bezerros. Tem uma cena lá que eles vão segurar os bezerros pelo braço, aí eles meio que seguram assim, pega eles no braço. Enfim, gente, eu não esperava que fosse bom, eu esperava que fosse um livrinho bem bichuruquinha assim. De verdade.
Desculpa, Bailey, mas eu realmente achava que ia ser um livrinho bem michuruquinha, mas não, ele não decepcionou. A escrita é uma escrita simples, existem sim algumas incoerências, principalmente sobre a personagem principal, que é a Cecily. As atitudes dela muitas vezes são bem conflitantes e não de uma forma positiva, mas no geral eu terminei esse livro com um sentimento de satisfação. Eu acabei não terminando ele em fevereiro, eu terminei ele em março, por isso que eu não contei ele como uma leitura completa de fevereiro. E provavelmente eu nem deveria estar falando dele completo aqui pra vocês. Eu deveria estar falando dele em março, mas agora eu já falei. Enfim, não sei se vou falar mais dele em março. De qualquer forma, é um livro muito bom. Eu não lembro agora a nota que eu dei pra ele, porque como esse livro não era pra estar em fevereiro, eu não coloquei no roteiro a nota que eu dei pra ele. Deixa eu ver se tem aqui. Inclusive, eu terminei essa leitura essa semana, não sei se... Tá. Aqui tá falando que eu ia dar em torno de uns 3.8. O que faz sentido, porque se eu dei 3.5 pra Toda Para Mim e eu acho que eu gostei mais desse, então esse daqui seria uns 3.8 mesmo. Eu posso fechar com isso. 3.8. Bom, se não for isso, agora vai ser 3.8, que eu acho que é uma nota mais do que suficiente pra esse livro. Se for pra eu indicar entre Toda Para Mim e a Lives and Wells, eu indico a Lives and Wells, hein? Porque eu acho que ele tem mais bagagem. Eu acho que é uma história mais bem construída. Enfim, gente, acabou. Eu tô achando que esse vai ser um vídeo regular aqui no canal, hein? Vou tentar, pelo menos, manter aí a constância de todo mês fazer uma atualização pra vocês da minha leitura daquele mês. O que vocês acham? Me deixe saber aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo e se vocês gostariam de ver mais desse tipo aqui. Bom, é isso, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada. Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!